Mas se a gente for pegar a contagem até o momento de finalizar o tempo, nós vamos entender que há um erro na contagem. Mas Daniel tinha aproximadamente seus 75 a 80 anos de idade quando foi lançado na cova. Mas desde a sua juventude até o momento da sua velhice, Daniel tinha testemunho. É verdade. Vamos dizer que Daniel, ele faz uma oração, que tem hora você não mesmo, mas tem que fazer uma oração, porque você é pecador, ele ora, nós pecamos. Neemias, a mesma coisa, Neemias, apesar de Neemias não conhecer, mas Neemias nasceu no cativeiro. Mas ele se coloca na posição do povo. O segredo de Deus agir é nós entender que estamos na mesma posição que vocês. O sacerdote tinha que orar primeiramente por ele, interceder por ele, para depois interceder pelo povo. E se entrasse de qualquer maneira lá no tabernáculo móvel, morria. Tinha um sininho amarrado, parece que era 12 que representava acima, né? Enquanto fazia barulho, hoje os crentes não fazem barulho. Deus! Desculpa, mas enquanto havia barulho, tinha vida. Verdade. Mas se parasse o barulho, tinha uma corda amarrada no pé. Quem estudou teologia, ficava com aquela pulando fora. Ficava tudo para fora. Se o barulho parasse, Deus matou. Puxa! Forte, meu Deus. Quantos crentes que Deus está matando? Porque estão entrando de qualquer maneira na presença do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de entrar no santuário. Se vocês for observar já na história do rei Davi, estamos falando de rei e de profeta, nós vamos ver a tenda de Davi. E na tenda não tinha separação do véu, todos entraram. Aqui não há separação, não tem um véu separado para entrar o sacerdote ou o sacerdote lá atrás. Hoje nós temos a liberdade de entrar na presença do Senhor e adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas cadê o barulho? Pai, dessa maneira, Jesus. Tinha que ter barulho, se parasse o barulho é porque morreu. Oh, Jesus. Quantos crentes estão mortos? Verdade, meu Deus. Não tem mais o desejo de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de engrandecer a Deus. Vocês já leram lá as 7 igrejas da Ásia? Eu dou os ensinamentos das 7 igrejas, que são 7 promessas para nós. Cada promessa de uma igreja é para nós. As 7 promessas é para nós abraçar. Mas você vai observar que tem 2 igrejas ali, das 7, que Deus não achou nenhuma virtude. E tem outras 2 que Deus achou virtude. Então não vai dar nesse detalhe. Vamos continuar em Isaías. O que é que vai acontecer? Pela primeira vez aparecem esses personagens serafins. 6 anos. Está escrito 6 anos, 6 anos. Hoje em dia tem doutores que querem mudar tudo. 6. Interessante que com 2 cobriu o rosto, porque Deus é santo. Com 2 no lado, e com 2 cobriu os pés. Como estão os teus pés nesta noite? Aleluia, Jesus. Glória. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam Boas novas. o que é que você tem anunciado? Oh, Jesus amado. Aonde você tem colocado os teus pés? Se você é um crente de testemunho, aonde você colocar o seu pé, aquele lugar é santo. Mas se você não tiver testemunho, se nós acreditarmos na palavra profética, Deus pode encher a igreja de carro. Em nome de Jesus, eu creio. Pai. Mas para isso eles têm que ver diferença. Diferença. Observa que quando ele pensa que vai morrer, um dos serafins vai pegar o quê? Uma tenaz, não é uma tenaz, um
pelo amor de Deus, vai lá pegar fogo. Vai chegar bem na língua, porque ele era linguarudo. Vai queimar a língua, vai queimar os lábios. Oh Deus. Porque enquanto a língua se movimenta, se tirar a língua, você não fala, né? Homem sem língua fala, só são milagres. Esquece o milagre da mão mordida, Deus é amor, né? Mas no sentido agora, sem língua você não fala. A primeira coisa que Deus quer tocar na língua do crente. Até porque Tiago fala da língua. Seus lábios são impuros, porque para os lábios falar tem que ter língua. Eu vou tocar. Para que serve o fogo? Fogo é para queimar. Pode ver que o fogo consome. Sim ou não? Sim. Por isso que vem o sentido do fogo. Eu vou consumir todo o pecado que está na tua vida agora. Em nome de Jesus. Vai chegar lá o serafim e vai tocar por ordem de Deus Em nome para de Jesus. perdoar Eu creio, Jesus. e retirar Em nome de Jesus. toda a maledicência. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus quer fazer nesta noite? Ele quer tocar nos teus lábios com fogo. Glória a Jesus. Fogo é para consumir pecado. Fogo é para perdoar. Em nome de O Jesus. fogo que foi colocado nos lábios do profeta não foi para matar, foi para mudar a vida do profeta. Deus quer mandar fogo para mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu Fazer creio. missão não é fácil, pregar missão é. Pregar missão é fácil, mas fazer não é. E eu sei disso. Antes de vir para a missão, eu era na missão de Passos, 4 anos e 9 meses. Eu era mantido. A ordem do pastor Sérgio de Dias, obreiros que nós estamos mantendo é para ganhar alma. Não é para ir para a colheita de café. E a primeira vez que eu fui para Minas, fui por uma ordenança divina. Missionário voluntário não tem sustento. Depois, sim, o ministério me chamou. Nesses 4 anos e 9 meses, o meu compromisso era orar e visitar. Minha esposa é testemunha. Hoje nós estamos um tanto preguiçosos. Qual o seu objetivo? Mas eu chegava lá 8, 9 horas da manhã, só quando dava meio-dia, 1 hora da tarde, que me colocava de pé. Era oração, jejum e visita. Ganhamos uma família toda de um presbítero desviado para Jesus. Iniciamos o primeiro trabalho em nome de Jesus na terra. O primeiro. Mas antes de iniciar, quando era voluntário, ganhamos uma pessoa que hoje vai fazer mais de 10 anos, não sei se 12 anos, que hoje ele é pastor em Alpinópolis, foi o nosso filho na fé, José Joaquim Vilela. Aleluia! Deus nos enviou para a Petúnia, um patrimônio de Nova Resende. Vocês entenderam o que é missão? E eu tinha produzido aquele microfoninho, sabe que eu não queria direto com nada, né? E chegava ali frente à igreja católica, que só havia uma praça. E nunca preguei contra a idolatria, eu pregava Jesus como Salvador. Para quem é mineiro sabe como funciona Minas Gerais. Onde da Penha tinha aproximadamente na época 15 mil habitantes, hoje eu acho que está em torno de 20 mil habitantes. Cidade pequena todo mundo conhece. Se você fala mal da vizinha, os 20 mil vai saber. E lá em Petúnia deve ter mais ou menos uns 4, 5 mil habitantes. E eu na praça pregando, preguei até para o padre. Em uma conta eu preguei para o padre Luiz. Em Petúnia eu fui lá e preguei para o padre, na casa dele. E na praça eu estava pregando, agora com o cavalo na frente, não estou nem pregando, não vai pregando. Foi até o fim. E apareceu o José Joaquim com uma outra pessoa, num salãozinho que nós estávamos lá iniciando. E José Joaquim falou assim: olha, eu tenho vontade de botar em estou a
afastado há muitos anos. Mas eu só não estou usando a cocaína porque aqui não entrou, mas a maconha eu uso. E não consigo me libertar nem da maconha e nem do cigarro. Naquele tempo tinha muita fé. Falei para o irmão, Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Com a sua força você não vai se libertar. Jesus tem poder de transformar a sua vida. Fizemos foi 7 dias, né, povo? 7 dias de oração de jejum. Esses 7 dias, o Espírito Santo visitou aquele moço. Graças a Deus. Libertou da maconha e do cigarro. Em nome de Jesus. Aleluia. Mais de 10 anos em autonomia. Fruto de missão. Tem hora que Deus nos manda em algum lugar para ganhar uma alma. Oh, Jesus. É forte. E a outra eu ganhei lá na Vinelândia, esqueci o nome lá. Eu falo de Vinelândia, só dá outra da Vilela, é Guerra dos Vilela. Vocês têm Vilela aqui, né? O jovem ia se enforcar. Eu não sabia, preguei para ele. Comecei a anunciar que a morte não seria a solução. Depois de mais de 15 anos chegou a notícia, através do irmão da presbiteriana, irmão Marcelinho, olha aquele jovem naquele dia que ia se matar. E através da sua pregação ele aceitou Jesus e não foi se enforcar. Graças a Deus. Chamada texto. Graças a Deus. Deus vai chamar Isaías para esse objetivo. Quando toca nos lábios, quem há de ir por nós? Plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você está purificado, você se coloca em prontidão. Isaías já estava purificado e preocupado. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas não pensa que fazer missão é fácil. Isaías foi encerrado no meio. Fazer missão é sofrer perseguição pelo seu próprio povo. Porque ser perseguido por aquele que não é crente, você suporta. Você engole. Mas ser perseguido por aquele que diz ser o seu irmão da sua tribo, é difícil. Quando nós saímos para fazer missão, nós não sabemos o que é que está nos aguardando. E para isso você tem que ser um crente cheio de Deus, cheio de fogo. Aleluia, Jesus. Não é cheio de reteté e nem reteté, porque a palavra reteté e reteté é linguagem de magia negra, é linguagem do voodoo. Reteté é do voodoo, da África, é andar para trás. E hoje tem crente do reteté, né? Porque ele fica usando a linguagem da magia. O crente do reteté, não, isso é do diabo. O que nós temos que ser cheio de poder de Deus. Você tem que receber algo aqui na igreja, é poder, é poder, é poder, é poder. Glória a Jesus. Aleluia. Daniel Velho e Munavig excluíram o reteté, mas os filhos dos campos trouxeram o reteté para a igreja. Está doendo? Não vem não, que você tem internet para examinar o que é reteté, tá? É pessoa para o pastor Sérgio chato. Não é maravilha. Não podemos servir a dois senhores. Reteté é a arte do voodoo, magia negra, andar para trás. O crente tem que andar para frente. Meu Deus, Nós não estamos aqui para andar para trás. Nós estamos aqui aguardando o retorno de Jesus, mas andando para frente, ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Mas eu Jesus. tenho certeza que Deus quer queimar alguns lábios aqui. Em nome de Jesus. Línguas mentirosas, Deus quer queimar. Em nome de Jesus. E não é para matar, não. É para dar vida. Em nome de Jesus. Da vida. Então, eu acho tão bonito o trabalho missionário. Eu tenho vontade de fazer missão. Aí eu pergunto para a pessoa onde? Lá nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na França, na Itália. Vocês acham que no Brasil não tem lugar para fazer missão? No Nordeste, Minas Gerais, cidade de Jacinto, onde temos o trabalho
Porque Jacinto não chove. Ainda dá para falar, Jacinto a misericórdia de Deus. Lá em Jacinto nós enviávamos para o sul de Minas roupas e alimentos, porque lá não tem trabalho. E quando tem, sabe quanto seria a diária lá hoje? De um trabalhador não aparece alguma coisa, porque lá o gado morre, porque é seco. É o valor de 30, 40 reais que não tem algum serviço. E sabe por que o povo fica lá no culto de manhã à noite? Porque o pastor Agenor fazia um sopão, não ficava porque não tinha serviço. Aonde não tem serviço, o pastor fica até meia-noite. Aí a pessoa quer comparar lá com isso. Tem comparação, ela discuta, cada estado tem uma situação precária. Se você está no estado onde lá o que você planta não nasce, o gado está sempre morrendo e não tem serviço, e de repente o pastor faz o sopão, você não tem nada em casa, então vamos aproveitar o sopão, vamos voltar amanhã, chegar à tarde e à noite no culto, só glória a Deus e aleluia. Então não tem pastor aqui, não pode saber só. O povo fica 8 horas da manhã e vai até às 10, mas conta a versão, explica a realidade, mostra que lá tem fome, a situação é precária, não tem serviço. Meu Deus. Jesus. Então só conta uma história, papai. Mas fazer missão é algo glorioso. O meu pastor Mário Donizete, você entendeu o que é ser enviado? Pastor Mário Donizete, que foi um dos nossos pastores do Ministério de Alterosa, antes de ser pastor presidente, o primeiro foi o pastor José Alves, que abriu o ministério e veio aparecer. Aí o pastor Mário Donizete vai ser o que vai assumir, mas como nós conhecemos, éramos da casa dele, a história dele é uma história tremenda. Antes de ele vir para Alterosa, ele congregava em Guaxupé. E ele resolveu, com uma equipe de obreiros, fazer evangelismo no bairro do Cedro, que é próximo de Alterosa, ou pertence a Alterosa, tem um Cedro do Paraná, o Paranaense, como José também é. Mas é para lá, tem o Cedro. Mas eu esqueci o Cedro de Minas, de Alterosa. E ele sai com uma equipe. No bairro do Cedro, eles falam bairro, não entendo que é bairro do Cedro para quem é mineiro. Quem é mineiro aqui? Levanta a mão. Não tem mineiro, pastor. Meu Deus, baiano, não tem que responder baiano. Então, quando fala bairro, não é como aqui. Bairro do Cedro, onde se planta café, arroz, feijão, são pequenos sitianos. E o pastor Mário Donizete, ele começou a evangelizar juntamente com uma equipe de obreiros pregando boletim, falando de Jesus. Lá ainda não tinha nenhuma igreja. E de repente eles batem numa porta de uma casa, que as casas lá são de 60 anos. Você já sabe que é 7 anos, né? Tem também o mata-burro e mata-bicho também, né? E etc. E aquele senhor falou: olha, eu gostaria que você entrasse na minha casa e fizesse uma oração. Eu não tinha entrado, eu só tinha entregado o folheto e pegando. E o pastor Mário Donizete entra juntamente com os presbíteros, os obreiros na casa desse cidadão. E esse lugar, quando onde tem as pessoas que têm os seus cafés, todo mundo conhece todo mundo. Não sei se lá no Pará tem região assim. E ele entrou. Quando ele entrou, ele se deparou com uma cena que ele nunca se tinha se deparado no seu ministério. Ele estava fazendo oração ali. Um jovem nu, um jovem barbudo, nu, todo sujo de fezes, cabelo chegava nas nádegas, as unhas do pé e da mão compridas, dentro de uma cela. Quando meu pastor dentro de uma cela. Que a definição faça, mas sinta amor. Ele olhou, nunca tinha visto. E aquele pai, aquela mãe falou: olha, meu filho, ele estava fazendo faculdade. E de uma hora para outra, ele ficou como um animal perigoso. Fazem exatamente 10 anos que ele está dentro dessa vida. 10 anos. Nós o alimentamos por embaixo.
porque ele é perigoso. E vocês dizem que Jesus cura, e nunca tinha passado ninguém evangelizando o Pai do céu. Não havia crente no centro. Se Jesus cura, eu quero que vocês olhem para o meu filho. Ele parou de fazer a faculdade, são 10 anos dentro dessa série. Nu, barbudo, unhas compridas, todo cagado. E o pastor Marcos disse que não rama, ia para lá e para cá, um animal. O pai chegou, estragou o cadeado, e empurrou o pastor Marcos para os presídios. O pastor Marcos disse que nunca teve que ele orou pelo menos na distância da abertura da série. Que a coisa saiu. E quando aquele jovem, que nem parecia jovem, barbudo, cabelo, unhas compridas, sem roupa, cagado, começou a rodear. Pastor Mário levantou a mão e disse: ele disse, tremendo, que nunca tinha visto aquilo, 10 anos endemoniado, legião, sai dessa vida agora. Mas ele falou assim, ele sai, jovem caiu, 10 anos, Meu Deus, é forte. 10 anos perdido, 10 anos endemoniado, 10 anos sem noção nenhuma. Quando caiu, ele desmaiou. Quando ele voltou, ele perguntou: quanto que era? O que eu estou? Ele nunca tinha conversado, só um ano. O que está acontecendo? 10 anos. O que é isso? Deus libertou aquele jovem. Graças a Deus. 10 anos. Glória a Jesus. 10 anos. Missão é isso. E quando Deus libertou pastores, a vizinhança ficou sabendo da libertação. Ele tirou o bolso, cortou o cabelo, fez a barba, cortou a unha. Louvado seja Deus. Vieram a vizinhança, ninguém era crente. Viviam a vida de temor que sabia, conhecia, 10 anos de amado. Oh, Jesus maravilhoso. Graças a Deus pela. Tem ali por nós, aquele que é a lei. E quando isso aconteceu, a esposa teve lá, eu estou dizendo isso foi eu, teve lá. Em menos de 30 dias, 800 almas aceitou Jesus do céu. Oh, Jesus maravilhoso. Do Matão foi conferir uma conversa que se falava e voltou maravilhado e assombrado. Hoje não, você virou os lados. Eu não entendi, começou a vir para cá. Mas algo que acontecia com o não acontece aqui. Criança que mamava no peito, foram batizadas do Espírito Santo, mamava e elas profetizavam. Ei, olhei uma coletiva dos irmãos aqui no Mateus Sumaré para ver se negócio no céu. Oh, Jesus E maravilhoso. quando chegou lá, pastor Paulo, criança de peito, criança de 5 anos, criança de peito, começou a falar em línguas e começou assim, diz o Senhor. Isso é sério. Aleluia. É a coisa tremenda do céu. A igreja vem crescendo esse ano de fazer umas pequenas congregações no céu, porque não capacitava mais. Eu creio, Jesus. Ganhar 800 almas em menos de 30 dias através do milagre da libertação de endemoniado. Oh, Jesus maravilhoso. Sabe o que é isso? É temor. A igreja precisa acreditar que Deus dá o dom. A igreja precisa glorificar, precisa ter fogo. Glória a Deus. Não é preciso teologia para ganhar, apenas oração e expulsar o demônio daquele rapaz. Dá 800 almas vivas para Jesus no bairro do céu. Oh, glória a Jesus. Nosso Deus mudou. Aleluia.
Maravilha, Jesus. Quem age por nós? A quem nós vamos enviar? Meu Deus amado. Mas foi uma aula de comunicação, mas foi o que eu sei. Oh, Deus E criança tremendo. que veio falou, em língua estranha, mas lá no céu falou e profetizou. Aí o crente Tomezão não acredita, mas profetizou. Aleluia, eu creio, Jesus. Hoje não tinha mais línguas estranhas. Meu Deus. Eu creio, Não tinha Deus mais te crente amo. buscar batismo com o Espírito Santo e quer fazer isso. E se você se deparar com uma cena dessa, que o pastor Mário José se deparou com o esperado, é coisa surpresa. Oh, Jesus. Quem faz missão tem coisa lá na frente que você não sabe. Ah, Jesus. Pastor Mário nem imaginava, porque ele nunca tinha pisado no céu, no lugar de pessoas que eram católicos. E em Minas Gerais gosta daquele negócio de obediência. Mas Deus salvou muitos. Aleluia. Deus ainda quer salvar muitas aqui. Glória a Jesus. Eu creio, Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que falar assim: eu queimo os meus lábios. Oh, Me Deus. purifica, Senhor. Porque eu falo mal do irmão, eu falo mal do pastor, eu falo mal do ministério, eu falo mal da igreja, eu falo mal da irmã. Purifica os meus lábios. Não seja um Isaías impuro. Deus quer matar o Messias para você, Deus, Senhor. Aleluia. Você quer ver? Em Cristiano, eu não gosto do jeito que o pastor Valdir prega, muito menos o pastor Sérgio. E quanto mais o pastor Sérgio tem bigodão branco, sem chance. Aquilo que eu gostar. Deus quer usar cada um de uma forma diferente. Aleluia. Os vasos são diferentes, os vasos não são iguais. Os vasos são diferentes. Aleluia. Cada vaso tem uma utilidade. Oh, glória a O Jesus. nosso amigo Paulo, o apóstolo Paulo, Deus já tem claro, mas tem salvo. Outros doutrina, outros cânticos. Meu Deus. Você quer ir? Você está pronto para falar igual Isaías? Envia-me a mim. Não precisa sair daqui para Minas Gerais. Você tem que começar aqui, ó. Aleluia. Tem pessoa que não quer começar por Jerusalém, já quer atravessar a fronteira. É verdade, irmão. Primeiro começa aqui. A chamada de um missionário começa em Jerusalém. Enquanto os bancos aqui não se encher, você não pode sair de Jerusalém. Tem que encher os bancos primeiro, as cadeiras, os obreiros. Os que estão aí tem que encher. Enquanto não encher, não é momento de sair. Depois que encher, aí vai. Para outros cantos até os confins da terra. É tão bom a gente ter experiências e ter também testemunhos dele, porque ele tem testemunho, não conhece. Eu falo do meu pastor, conheço a história. O testemunho, tem dúvida? Vai em Alterosa e procura para onde hoje o cérebro não é o que eu estou falando. Mas vai lá no bairro do cérebro e vai consultar essa história. Glória a Deus. Deus ainda continua fazendo milagres. Eu creio, Jesus. Deus ainda continua salvando. Oh, maravilha. Mas para isso nós precisamos ser purificados com brasa viva Aleluia. do altar. Maravilha, Jesus. Brasas vivas. Coisa mais gostosa. Deus queima, 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 queima os meus lábios. Que hoje tem negócio para as pessoas queima, 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 sai, Deus que queima, queima, queima. Tem que queimar os nossos lábios, purificar a nossa língua. Deixa de falar mal do seu irmão. Como que você vai ser enviado? Se você fala mal do irmão lá, então você tiver uma posição, vai falar mal do seu irmão também. É verdade. Porque a língua está inflamada, mas não com fogo do altar, com fogo estranho. Porque fogo do altar purifica, fogo estranho não faz nada de ciência. Glória a Deus. Você pode ver que o orgulho de Messias levou ele à lepra. E da lepra levou à morte. Cuidado com o orgulho.
Ele, quando ele se achou poderoso, até ser poderoso vai bem, mas quando a fama do poderoso se espalhou perante os seus inimigos, olha, o homem é bem preparado, ele se achou ser. Assim é a história do que ele viu Gil. Quando ele viu que ele era mais sábio, poderoso, se achou ser. E quando você se acha ser, você vai ter uma queda, e uma queda muito grande. É por isso que eu não tenho assim aquela gama de sair entregando. Porque tem pregador que faz até o cartãozinho, né? Entrega. Porque ele quer se achar poderoso, ele quer criar fama. Se Deus quiser que eu cresça, Ele vai fazer eu crescer. Se Deus não quiser, eu não vou crescer. Eu tenho que estar no tempo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Mas nesta noite, adora a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você pergunta qual é o segredo? Não tem segredo. Não tem, é só você glorificar. É só você adorar, que daqui a pouco você vai falar em línguas, porque no nosso tempo era assim, não precisava de congresso. Nós convidávamos para frente, os crentes começavam a glorificar, glória, 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 glória. Era o tempo pastor Isaías, era desse jeito, e glória, era tanto glória, 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 que a glória, daqui a pouco ele começava a falar na língua do país que ele vai morar. É verdade, para finalizar, envia-me a mim. Se eu fosse chegar em Jesus, eu posso dizer por que é importante você passar pelas águas, receber o Espírito, ser enviado, não existe importância nesse sentido. Você tem que ter essa sinalidade para ser enviado. Tem que ter, porque não adianta ser o Espírito Santo, você não vai vencer Satanás, você vai ser vencido por ele. Nós precisamos do Espírito Santo para vencer. Mas pastor Sérgio, mas como é que eu faço para ser batizado? É só glorificar. Verdade. A Bíblia diz que é só crer. É só acreditar. Não tem mistério, é só acreditar. E outra coisa, a finalizar, depois eu vou entregar isso, na verdade, não tem que chegar mesmo, tem que estar aqui para falar. Batismo com o Espírito Santo, o que prova que ele é batizado é línguas estranhas. Mas eu ouvi alguém falar, eu tenho que chegar e falar, porque nós aprendemos assim até teologicamente falando agora, que quando a pessoa fala em língua não, enxutão de língua. Agora, a língua estranha não é não, é a manifestação do batismo com o Espírito Santo. O dom de língua vai entrar em variedade, língua dos anjos, idiomas humanos, e outra, línguas estranhas não é línguas humanas, e nem línguas angelicais, é língua do Espírito, é a comprovação do batismo, porque Paulo disse que fala com Deus, ninguém entende, nem diabo nem anjo, é uma língua diretamente entre nós e Deus, não é dom, é confirmação que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas após isso, pastor, pode vir o dom de línguas. Mas a primeira língua é estranha. Confirmação de batismo. Mas depois você pode buscar o dom de línguas, dom de profecia, dom de sanidade. Mas é só crer. É só acreditar. Para que você seja enviado. Você que é pentecostal. Nada contra quem não é pentecostal, porque eles também fazem missão. Mas para nós que somos pentecostais, é necessário que você busque o revestimento. O batismo é revestimento de poder. Você já tem o Espírito, agora você precisa ser revestido, receber essa graça para que você possa ganhar mais e mais almas para Deus. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Você observou que eu falei direto aqui? Que tem pregador assim, com a permissão do pastor. Está errado. Por que está errado?